Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso. Então, dando sequência, à aula anterior, agora nós vamos aprender a fazer as ligações naqueles bórnings do compressor. Nós vamos aprender a fazer ligação neles. Antes, eu quero mostrar um outro detalhe aqui para vocês a respeito de parte elétrica. Se eu não comentei isso com vocês ainda, na aula de placa e tudo mais, vocês vão entender perfeitamente. Algumas regiões do país, a energia ela é feita assim, ó, duas fases 127, que a gente fecha em 254 volts, que é meu caso aqui no Espírito Santo. Então eu tenho duas fases com 127 volts, fecho em 254, que seria o 220 que a gente fala, certo? Aqui a tensão é um pouquinho mais alta, mas é dessa forma mesmo. Em algumas regiões aqui do país, Bahia, São Paulo, alguns lugares, tem o 220 fechado dessa forma, uma fase e um neutro. Uma fase somente 220 e um neutro fazem esse fechamento. Então, ao invés de ter duas fases, tem uma só. Eu acho que eu já devo ter falado isso para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os fabricantes de ar-condicionado, eles se baseiam nisso daqui, ó. Eles se baseiam em fase e neutro e não em fase em fase. Qual que é a diferença para a gente lidar aqui? Nenhuma. Só que se você se basear em fase e neutro, é mais fácil de você desembolar a placa, é mais fácil de você entender todo o circuito. No caso aqui do compressor, vocês vão ver que é muito mais fácil se a gente pensar fase neutra do que fase e fase. Você fica ali, fase 1, será que é fase 1, será que é fase 2? Então coloca fase neutro, não tem perigo de se confundir. Chega lá no final, é claro, você vai alimentar fase e fase. Esse neutro é só para você não se confundir. Então vou desenhar a borneira aqui para a gente dar sequência. Pronto, já fiz a representação aqui para vocês e eu quero dizer o seguinte, agora a gente vai fazendo um passo a passo, bem devagar, mostrando cada item e como que liga cada item. No final dessa matéria, eu vou colocar todos os componentes aqui no quadro e vou fazer a interligação de todos eles para que vocês possam entender, depois ver todo o conjunto. Mas é melhor eu colocar cada um de cada vez aqui, porque se eu colocar todos, vocês vão se embolar e vão se perder na ligação. Então, eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz o passo a passo de interligação aqui. No exemplo que eu estou dando para vocês aqui, é como se fosse um ar-condicionado somente frio, sem o borne aqui da válvula de inversão. Se fosse, ia ter um borne um pouquinho maior com os fios direcionados para a válvula. Eu vou fazer esse exemplo depois para vocês, o esquema elétrico desse ar-condicionado nosso. No caso aqui, a gente vai fazer um teste, vai fazer um esquema somente vocês fazerem um teste no compressor, para poder ligar ele direto, caso seja necessário, e vocês terem entendimento do circuito dele. Como na aula anterior eu mostrei para vocês que o nosso compressor tinha um protetor térmico, então eu representei ele aqui e vamos entender e lembrar sempre o seguinte, o comum, o pino comum do compressor, ele vai vir, quando tiver o protetor térmico, vem para o protetor térmico, do protetor ele vai para a fase, certo? Então aqui, ó, esse protetor, no caso, estaria na fase. Por quê? Se você ligar a fase neutro e ele abrir, não vai ter mais energia nenhuma no compressor. E nos casos que é 127 mais 127, sempre uma fase vai ficar constante no compressor. Então o pino comum passa pelo protetor térmico e vem na linha, na nossa fase. Se não tivesse protetor externo aqui, geralmente tem ele dentro do compressor. Então se não tiver aqui por fora, não precisa colocar. É projeto do fabricante, já deixa da mesma forma. Bom, o pino S é o pino de start, é o que faz dar a partida no compressor. Então o que acontece na hora da partida? O compressor do ar-condicionado comum, ele necessita de muita força para tirar ele da inércia e começar a fazer um movimento. Então ele conta com o auxílio do capacitor. Então o pino S, ele vai de um lado do capacitor. Agora, de qual lado do capacitor que ele vai? Não tem lado. Esse capacitor de somente dois pinos, igual esse daqui, ó, ele não tem lado, você pode inverter ele de um lado para o outro que vai funcionar perfeitamente, certo? E o outro lado dele a gente vai ligar no neutro, certo? Então veja bem, a linha vai direto para o pino comum, certo? O S, que é a partida do compressor, vem no capacitor e do capacitor ele volta no neutro. E reparem uma coisa, agora faltou a bobina de marcha, que é a bobina de funcionamento do compressor. É a bobina que vai ficar constante em trabalho. Então, a gente pode fazer a seguinte ligação. A maioria dos casos de ar-condicionado ela é ligada assim, ó, jampeada aqui
no capacitor. Mas se você quiser também ligar ela aqui, ó, caso seja necessário lá na hora, não tem problema. Então tanto faz. Aqui no caso é o mesmo cabo. Bom, apaguei a linha de cima aqui para não confundir vocês. Então, pegar um esquema aqui como funciona, vocês têm que lembrar o seguinte, não confundir o comum com o neutro, certo? O neutro aqui é só para não embolar muito na cabeça da gente. Então, ó, sai do neutro e vem no capacitor, de um lado do capacitor. Primeira coisa, saiu do outro lado do capacitor, vai para o start, que é a partida do compressor. Saiu do lado de cá do capacitor, você nunca pode pegar esse fio aqui de cá do capacitor não, tá? Nunca faz isso. Sempre o neutro, ó, jampeia do neutro. Caso não tenha espaço mais no capacitor aqui para você ligar, você vem, abre o pedacinho do fio ali no meio, ó, e liga ele aqui. Nunca depois do capacitor. Então, o neutro faz esse circuito, vem na bobina de marcha, vem pelo capacitor e vai para o start, e o linha vai direto para o compressor. Então, caso vocês necessitem fazer uma ligação direta no compressor, dessa forma aqui vocês podem estar alimentando ele aqui, ó, direto na rua. Então você pode pegar ele e ligar direto na tomada 220 que o compressor vai partir. Lembrando, tome muito cuidado na hora de partir se as válvulas lá de serviço estiverem fechadas. Nunca pode fazer esse teste direto quando o aparelho tem gás dentro dele com as válvulas fechadas e sem evaporadora. Agora, por exemplo, preciso recolher um gás, a placa do aparelho queimou, vamos dar um exemplo, eu preciso recolher o gás para dentro do compressor, eu sei que o meu compressor está bom, porque eu já fiz o teste nele e não tenho como ligar. Então vocês vão vir aqui na borneira de alimentação, ó, vão tirar o fio que vem da evaporadora, coloquem 2 fios e liguem ele na tomada direto, só o tempo para recolher, tá? E retire ele da tomada novamente. Então o ar-condicionado convencional é muito fácil da gente fazer esse tipo de ligação. Bom, espero que vocês tenham entendido aqui como funciona o nosso esquema elétrico. Nas nossas próximas videoaulas eu vou fazer o esquema completo. Primeiro vocês vão aprender também a testar o motor do ventilador da unidade externa. Depois de vocês aprenderem, eu vou jogar o esquema todo arrumadinho aqui no quadro para vocês entenderem como que cada um se divide, para vocês poderem montar sozinho o circuito completo. Mas creio que dessa forma, vocês podem até anotar do jeito que ficou aqui, ó, ficou bem simples e dá para entender perfeitamente aqui como que faz a ligação. Bom, então vamos finalizar mais uma aula para não prolongar demais. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Forte abraço!